Olá, boa noite. Mais um dia, mais uma noite, na verdade, que a gente pode estar aqui juntas para conversar muito mais sobre mais um tema importante e que fará, com certeza, toda a diferença aí na sua família. Enquanto o pessoal vai chegando, boa noite, né? Lembrando sempre que você pode ir na setinha, no aviãozinho e convidando todo mundo, né? Aquela sua amiga, aquela sua tia, sua mãe, sua prima, todas aquelas pessoas que com certeza, tendo acesso a conhecimento, podem sim, né, melhorar aí talvez um pequeno aspecto, um pequeno motivo aí no seu dia a dia que já vai fazer a diferença. Boa noite a todas que estão chegando. Quinta-feira, penúltimo dia dessa semana maravilhosa, de tanto bate-papo gostoso que a gente trouxe aqui, e eu com certeza vou ficar com muita saudade. Logo vou precisar chamar todo mundo de novo, trazer novos temas para a gente aí dar continuidade sempre nessa troca de experiência, nesse bate-papo gostoso e nessa evolução diária. Porque ontem ainda a gente conversava aqui um pouquinho, né? A gente trouxe as telas, gosto de fazer um reprise aqui. Quem não conseguiu assistir na segunda-feira, falamos da rede de apoio, a importância, o que realmente é uma rede de apoio, qual é a diferença de se ter uma rede de apoio, principalmente, né, as mulheres aí que estão entrando nessa fase da maternidade, dando início a uma nova fase, com muitos outros desafios que vêm pela frente, o quanto é importante, né, e principalmente saber também até onde pode ir a rede de apoio e como ela deve funcionar. Então esse foi o tema da segunda-feira que você ainda pode assistir aí no meu feed, tá? E no feed que está compartilhado da minha convidada, a consultora materna Lilian. Na terça-feira a gente conversou um pouquinho também, né, sobre todos esses aspectos, né, positivos, negativos, dos desafios. Na hora do apuro foi o tema, mas que quis dizer das mães, principalmente que têm filhos atípicos, crianças que exigem, né, terapias, que exigem estímulos muito maiores. Claro que toda criança precisa de estímulo, mas aquelas mães que têm uma batalha extra, um desafio extra, mães de crianças atípicas, com a participação da Bruna, mãe de autista, né, que tem aí uma página maravilhosa, voltada e sempre pronta para ajudar, para apoiar outras tantas mães que muitas vezes nesse primeiro momento, no impacto, né, da notícia desse diagnóstico, tantas vezes se sentem perdidas, sem saber primeiramente para onde correr. Então, terça-feira também um tema muito construtivo. Vai lá e confere se você não pode estar com a gente. E ontem falamos da temida tela, né? E não é só aí a tecnologia do celular. Claro que conseguimos fazer um equilíbrio, porque sim, ela nos permite muitas coisas boas, assim como estarmos aqui nessa conversa mesmo distante, estando próximo, levando a você esse conhecimento. A tecnologia sim pode ser favorável, mas como conversamos aí com a nossa neuropsicóloga ontem, Tailana, muito dedicada, uma excelente profissional, conhecedora, né? Ela tem autoridade para falar porque ela estudou muito sobre o cérebro e ela nos trouxe esse conhecimento ontem e trouxe muita clareza para que você possa ir buscar esse equilíbrio, para não prejudicar os seus filhos na vida adulta, né? E consequentemente numa vida social, num nível que às vezes até ela nos causa de ansiedade, demanda, né? Por ter tanta demanda de informação para às vezes tão pouca idade. Então foram assim temas maravilhosos que mais uma vez eu aproveito esse início de live para agradecer cada convidada que disse o seu sim. E antes de eu falar um pouquinho do tema de hoje, a minha convidada já está por aí. Boa noite. Boa noite a todas que estão entrando. Suiane sempre presente e é disso que eu vou falar agora. Todas as pessoas que estão aí nas lives, todos os dias nos acompanhando, trazendo feedback legal, compartilhando, comentando aí nas lives. Todas as vezes que você for lá assistir as lives, mesmo que for anterior, e comentar, sexta-feira eu vou fazer um sorteio especial
muito especial mesmo. Todas as pessoas que aí receberam meu e-book, assim, ficaram muito felizes. Vou esperar os feedbacks depois da leitura, mas sexta-feira, além do e-book que eu tô sorteando todos os dias, vai ter um presente especial para quem acompanhou as lives, ó. E prova disso, eu tô anotando os nomezinhos, já vou fixar o comentário aí de todo mundo que entregou o nome, né, que deu o nome aí para participar do sorteio. Então, quem não ganhou brindes até ontem, fica tranquilo, que está até amanhã, ainda tem chance. Ó, amanhã, nossa última noite, com certeza vai ser tão especial quanto a semana toda, e eu tô aqui guardando os nomes. Então, manda aí o nome, se você quer participar também hoje do sorteio. Já vou fixar aqui enquanto eu falo um pouquinho do nosso tema de hoje, a família e o desenvolvimento. E hoje também a gente traz nesse contexto, né, tanto as mães de crianças típicas que vivem numa rotina normal, né, participam da escola normalmente, quanto aquelas crianças que já possuem, né, um déficit, uma dificuldade maior, como a gente colocou, e como a gente nomeia de crianças atípicas. Então a gente vai abranger, né, esses dois tipos de mãe. Por quê? Porque a importância é a mesma, e é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Faz sim toda a diferença. Então, por isso o tema, a família e o desenvolvimento. E para um tema tão precioso, claro que eu teria que convidar uma profissional à altura. Michele, psicopedagoga, faz um trabalho fantástico em 2 clínicas aqui em Jaraguá do Sul, né? Inclusive, aí, como meu filho, por enquanto, teve alta da psicologia, ele vai passar a ser paciente dela, né? Então a gente vai estar mais próxima. E é um trabalho fantástico que ela vem trazer um pouquinho para vocês dessa importância. O quanto o resultado não está só na mão do profissional, o quanto a família, né, está envolvida nisso, ok? Então, já eu vou chamar a Michele, só vou adicionar aqui o comentário para sorteio, para que vocês possam ir mandando os nomes. Mandar, eu quero, e o nome completo. Eu quero. Porque às vezes o arroba não é o seu nome, né? Ou tá junto com alguém, então depois fica confuso. Então manda certinho o nome, que fica mais tranquilo. E agora eu vou chamar a Michele, deve estar ansiosa. Vou falar um pouquinho da Michele. Deixa eu olhar aqui para eu não me esquecer. A Michele também é mãe de príncipes, né? 2 lindos moços. E aí ela vai falar um pouquinho da carreira dela. Hoje ela faz atendimento infantil, como eu já falei para vocês. Deixa eu já procurar ela aqui, que aí ela vai conversando para vocês conhecer um pouquinho da Michele. Deixa eu ver, acho que deu. Oiê, Muito tudo bem, bom? olá, seja muito bem-vinda, Boa Michele. noite. Desde já, meu muito obrigado, né? Já vou anotando o nome aí, eu já tá vindo nomes para os sorteios. Sim. Obrigada, Gabi, obrigada, Suiane, sejam muito bem-vindas. Como eu falei ontem, pega caneta e papel, anota aquele insight, aquela dúvida, manda pra gente. Aproveita essa profissional aí que tem com certeza muita dica interessante para passar para nós que somos mãe e muitas vezes temos muitas dúvidas. Boa noite, Michelle, seja bem-vinda. Boa Fala um noite. pouquinho aí antes de nós iniciarmos o tema, né? Fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Fica à Então vontade. tá, boa noite. Obrigada pelo convite, Patrícia. Então, gente, eu vou iniciar me apresentando, né? Eu não sou de Jaraguá, sou de Santa Maria, já estou morando em Jaraguá faz 16 anos, tá? Eu sou formada em educação especial, eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sou formada em educação especial, tenho pós-graduação também em educação especial. Depois que eu vim para Jaraguá, eu fiz pedagogia aqui em Jaraguá também e fiz daí pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional, em inovação na educação. Agora eu estou concluindo uma pós em psicomotricidade e já estou finalizando essa pós em psicomotricidade, já estou iniciando outra, né, que é de ABA,
para crianças com autismo e deficiência intelectual. Então, eu gosto de estudar, entendeu? É, dá para ver, né? Isso, eu gosto de estudar. Então, eu iniciei nos atendimentos clínicos o ano passado, né? No início do ano passado. Então, assim, é um grande desafio. Já trabalhei um tempo na PAI de Araguá, na PAI de Florianópolis também. E então, assim, eu me identifico muito com o trabalho na educação especial, principalmente, né? Trabalhei um tempo como assessora do município, era assessora da pré-escola, né? Também aprendi muito, sou muito grata, porque eu acho que todo conhecimento sempre auxilia muito, né? No nosso trabalho. Então, assim, eu agradeço muito, assim, tudo que eu venho aprendendo. E eu tô sempre buscando, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, né? Então, hoje, com o convite da Patrícia, na verdade, eu vim para falar um pouquinho da importância da família, né? E eu acho que, para mim, a família é a base de tudo, né? Eu acredito que vocês também concordam com isso, porque, assim, principalmente no atendimento clínico, né? Eu vejo o quanto a família é importante. Por quê? Porque sozinhas, né? Às vezes o atendimento a gente atende uma criança uma vez por semana ou duas vezes na semana, não é o suficiente, né, para essa criança generalizar conceitos ou habilidades que a gente inicia, né, a estimulação ou o trabalho clínico. Então, pelo menos eu, né, em todos os meus atendimentos, meu atendimento é de 1 hora, mas na verdade 10 minutos eu sempre deixo para a família, para dar esse feedback mesmo. Então, eu chamo a família, eu converso um pouquinho com a família, eu falo o que eu fiz naquele dia, qual a intencionalidade, peço para a família dar continuidade em casa. Peço para essa família também mandar vídeos para mim, né, do que ela fez, do que ela conseguiu, e as famílias estão retornando bastante. Então, eu acho que esse é um trabalho de parceria, né? E eu acredito, Patrícia, que não só no atendimento terapêutico, mas eu também como escola, porque eu já trabalhei muito tempo em escola também como professora, eu acho que a família presente faz toda a diferença para o desenvolvimento mesmo da criança, né? Por quê? Porque é a família que fica um tempo maior com a criança, né? Nós, na verdade, somos mediadores, né? Então, eu acho é muito importante essa parceria entre terapeutas ou entre professores, né? E os professores e escola. Eu acho que é todo mundo trabalhando em prol do desenvolvimento da criança. E o que eu vejo hoje, assim, o que eu tô sentindo? Hoje, a gente tá vivendo um mundo, uma época, assim, muito frenética, né? De vida corrida, tipo que nem como eu trabalho o dia todo, né? Às vezes eu chego em casa 8 horas da noite. Só que eu acho que o mais importante para as crianças não é o tempo que tu está, né? O tempo que tu fica com a criança, mas sim a qualidade do tempo que tu está com a Desse criança, tempo. né? Falamos um pouco disso ontem. Isso, então esse momento, o momento que tu fica com teu filho, eu acho que é o momento que tu tem que desligar de tudo, se desconectar mesmo e brincar com ele, escutar ele. Eu acho que tem um olhar sensível também, sabe, para a demanda do teu próprio filho, porque às vezes o trabalho consome a gente, né? Então a gente acaba que a gente não tem tanto tempo para olhar para os nossos filhos, né? E eu vejo e eu percebo isso muito no atendimento clínico também, o quanto é importante a família olhar para o seu filho. E eu tento trazer um pouquinho isso, na verdade, levar um pouco isso para as famílias que eu estou atendendo, porque sem eles fica difícil, né? A criança, na verdade, desenvolver sem a parceria, né, dos terapeutas, da família, de todos os envolvidos, assim. Então, eu vejo o quanto isso é importante, né? Estabelecer momentos de rotina mesmo com os filhos, né? E diariamente, assim, aproveitar esse tempo de qualidade com eles, né? Porque senão, às vezes passou o dia, tu não conseguiu olhar para o teu filho, tu não conseguiu interagir com ele, porque às vezes, e também eu acho que foi um dos temas das suas lives, a questão do celular, né? Hoje, a maioria das crianças, elas são muito conectadas, né? O tempo inteiro celular, daí eles ficam interagindo com, na verdade, uma falsa interação com o celular e acabam perdem, né, esse contato social com as pessoas, do olho no olho, do chegar perto. Então eu acho assim que eu, pelo menos eu prezo assim, eu oriento todas as famílias assim a deixar as crianças o mínimo possível no celular, entendeu? Ou
pelo menos durante a semana, assim, 1 hora sei lá, durante uma semana, assim, deixar 1 hora por dia, talvez, sabe? Para dar para a criança ter qualidade, brincar com outras coisas, porque tem crianças hoje que elas não querem mais brincar com brinquedos, entendeu? Não querem conversar com as famílias, né? Elas querem só ficar no celular, mexendo no celular, porque ali elas estão interagindo, né, de alguma forma virtual mesmo ali, e não conversa mais. E outra coisa que eu percebi também, que algumas crianças que estão chegando com muita defasagem na linguagem. Por quê? Porque elas não têm mais tempo para conversar, na verdade, né? Elas ficam interagindo só com o celular. Então elas não conversam com as famílias, né? Com os irmãos. Então eu vejo que a qualidade da interação hoje está fazendo muita diferença, sabe, no desenvolvimento das crianças. Então eu Até sinto. quero aproveitar e, né, te interromper um pouquinho, fazer um gancho, já que você trouxe isso, para quem está aqui hoje na live, né? Muitas fãs aí já vi vários elogios para a Michelle, do teu trabalho, muitas provavelmente mães, né, de crianças que você atende, que não pôde assistir a live ontem. Vai lá, confere a live, a gente trouxe a faixa etária, a preocupação desse excesso de telas, né, que envolve aí N fatores, né, tanto os distúrbios do neurotransmissor, que faz aí a indução do sono. Então, é uma criança que vai ter um sono mais perturbado, ela não vai ter qualidade durante o dia também, porque vai ter um nível de irritabilidade. Então, você que está aqui com a gente hoje, vai fazer muito sentido você ir lá e espiar a live de ontem, que ela explicou e deu assim estratégias excelentes para você desviar um pouquinho a atenção do seu filho e quem sabe diminuir aí esse hábito, né? Às vezes se já está caminhando para esse excesso, transformar aí em outras brincadeiras, que com certeza a Michelle também, até o fim dessa live, vai dar dicas valiosas do que você pode aí fazer para além de, que o meu tema já diz, né, Michelle, que além de você estar estimulando essa criança, você vai estar se conectando com ele, entregando o que ele precisa. Sim. E eu acredito, na verdade, Patrícia, uma das coisas eu acho que são importantíssimas é a rotina. Estabelecer rotina com a criança, sabe? De repente, colocar por exemplo, um semanário, sabe? Os dias da semana ali certinho, o que que essa criança vai fazer na segunda-feira, na terça-feira, porque tem criança que não sabe se organizar. Na verdade, tem adolescentes que são totalmente desorganizados, entendeu? Porque faltou a rotina mesmo. Então, depois até posso mandar para ti ali alguns modelos de rotina, para algumas famílias que tiverem interesse de baixar. Eu tenho alguns PDFs. Legal. Eu também faço. No meu workshop é o segundo tema, inclusive, a rotina. A Mas rotina. pode mandar tudo Porque eu sobre. acho que é uma forma, porque para a criança também entender a noção de tempo é um conceito muito abstrato, né? O tempo, né? O ontem, amanhã, é um dos conceitos, na verdade, é um dos últimos conceitos que a criança consegue entender. Então, utilizando o calendário, o semanário, é uma forma da criança se localizar, principalmente o calendário, né? Calendário todo mundo tem. Então, o calendário, a criança já consegue, tu vai conseguir ali trabalhar com a criança, mostrar para a criança, né? O dia de semana, né? Quantos dias tem um mês, né? E daí tu começa a organizar essa rotina com ela e automaticamente ela já vai ter essa noção de tempo também, né? Na segunda-feira eu tenho balé, na terça eu tenho terapia, sabe? Então eu acho bem importante organizar essa rotina. E é uma coisa que diariamente, né, Michelle, para a gente até Uhum. forçar bem, frisar a importância. Tipo, eu tenho um hábito, por exemplo, né? O Vicente acorda, ele já está tomando café, e eu já vou informando ele. Filho, agora você vai para aula, depois você vai brincar com seus amiguinhos. Aí hoje é dia do cavalo, ou hoje é dia da tia Sônia, hoje é dia da, né, da tia Tayla. Por quê? Isso. Porque ele vai reconhecendo diariamente daí aquilo que ele sabe que ele vai fazer. E sabe que é muito bacana que tem algumas mães, algumas crianças que eu estou atendendo, que elas organizaram esse semanário com fotos das terapeutas também, né? Então, a segunda-feira é o dia da Michelle, terça da TO. Então, assim, ó, porque é importante também, né, ele vincular, né, o dia da semana com a pessoa que vai atender ele. Então, eu acho que principalmente com os pequenos, eu acho que organizar essa rotina através de fotos, né, da rotina dele mesmo, é muito mais interessante
do que às vezes pegar figuras prontas, né? Que às vezes nem a criança nem vai identificar muito como, às vezes é uma figura que não identifica muito a realidade. Então eu sempre, quando eu também trabalhava como professora, era a mesma coisa que eu orientava também, eu trazia sempre para a realidade da criança, entendeu? E as fotografias, eu acho que elas auxiliam bastante, né, nessa rotina, né, diária, assim. Então, eu acho que isso é bem importante. Outra coisa que seria interessante, né? Eu falei do calendário, né? Do semanário. E deixa eu ver o que mais que eu queria comentar contigo. A importância também do vínculo da família, sabe? Tem uma outra questão que é muito importante, porque, por incrível que pareça, às vezes tem famílias que não têm tanto vínculo com seus filhos. E é verdade, por quê? Por causa da correria do dia a dia, às vezes porque trabalha demais e não tem aquele tempo de qualidade, que não precisa ser ficar o dia inteiro, né, com a criança, mas um tempo para se dedicar para a criança. Então, o que que acontece? Às vezes, isso aparece muito dentro da sala de aula ou até mesmo na defasagem de aprendizagem da criança, né? Porque um dos critérios da dificuldade de aprendizagem é simplesmente essa, às vezes, negligência mesmo, né? Da família, até por causa da demanda, ou por causa do trabalho, ou porque está passando por alguma situação. Então, para ter esse olhar cuidadoso com a criança, né? Porque eu acho que, sei lá, eu penso assim, até a minha supervisora, tem uma supervisora, o nome dela é Patrícia, e ela sempre fala, né? Sempre quando a gente está trabalhando com alguma criança, ou até nos atendimentos clínicos, né? A gente tá trabalhando, tá com o amor da vida de alguém. Então eu sempre penso assim, a gente tem que ter todo o cuidado, né? De como orientar essa família, de como orientar essa criança. E quando a gente atende uma criança, a gente conhece muito que dentro da casa dessa criança também, porque ele vai demonstrar isso nos desenhos, nas falas, né? Nos comentários. Então eu acho que, por isso que eu acho muito, sem a família, né? Eu acho que o trabalho, ele, sinceramente, ele não acontece sem a família, sem a participação da família, sem a parceria da família, sabe, Patrícia? Porque Sim, até um dos tópicos, né, que eu coloquei, né, o quanto há de impacto, né, você que já trabalhou aí muito tempo com professora, você já falou um pouquinho, mas eu gostaria que você especificasse, assim, bem, pode até trazer, né, para o lado emocional, as percepções de você como profissional pedagoga, que acompanha aí no desenvolvimento educacional, como você falou, mas também nessa questão de emocional, e um traço que você trouxe muito importante, até antes de eu perguntar, né, que a pergunta seria qual é o impacto ainda, né, para essas crianças que não têm essa conexão familiar, esse momento com a família, a participação da família, seja no momento de fazer tarefa, seja no momento de se sentir mesmo pertencente àquele lar. importantíssimo. Não, é ótima a tua pergunta, porque eu vejo assim, ó, mesmo que às vezes tem famílias que têm uma demanda de trabalho muito grande, acabam, né, às vezes consultando alguém ou pedindo para alguém ajudar, mas não é a mesma coisa que a mãe ou o pai dedicar um momento de atenção para essa criança, entendeu? Porque isso, eu recebo muito isso às vezes nos atendimentos clínicos, né? Porque as crianças acabam comentando, tipo, então, o quanto é importante dedicar um momento para olhar para essa criança mesmo, né? Porque o vínculo é a importância do vínculo. É a mesma coisa no atendimento clínico, é a mesma situação. Na escola é a mesma situação. Como que tu vai, para te conseguir desenvolver qualquer, eu penso assim, qualquer criança para te desenvolver, para te ajudar no desenvolvimento cognitivo, emocional dela, tu tem que criar um vínculo, né? Tanto que nos primeiros atendimentos a gente sempre deixa para criar um vínculo com a criança, para se aproximar da criança, para depois que tu estabeleceu esse vínculo, essa criança vai contigo para qualquer lugar e ela vai evoluir. Então o vínculo está muito ligado com o desenvolvimento mesmo, com certeza, né? Então eu acho que tem que ter bastante cuidado, assim. E a mesma situação na escola, né? O professor que criou o vínculo com a turma, vínculo com as crianças, a criança se sente acolhida. Eu acho que o importante, assim como as famílias, elas gostam também de se sentir acolhidas, né, pelas terapeutas também quando a gente vem, né, quando a gente conversa com uma família, mas a criança, para a criança, isso é imprescindível, entendeu? Porque daí o desenvolvimento dela, ele vai acontecer naturalmente. Entende? Porque ela vai ter prazer de estar com a terapeuta, daí ela vai se desenvolvendo, sabe? E é assim que eu percebo, assim.
Eu, para mim, assim, pelo menos até agora, todas as famílias que eu estou atendendo, assim, eu tenho um vínculo muito bom com as crianças e com as famílias. E essa parceria, por quê? Porque como que a criança vai generalizar um conceito que tu trabalhou no ambiente clínico sem a parceria da família? Então, com essa parceria, essa família, né, vai levar lá para dentro da casa dela o que foi trabalhado no ambiente clínico, entendeu? Então, faz toda a diferença, assim, para o desenvolvimento da criança. Essa importância, né? A percepção da família saber que o profissional, seja independente, né, da área profissional, do multidisciplinar que está fazendo atendimento a essa criança, ele é um suporte, ele é um apoio para os pais, mas os pais são a continuidade para chegar ao resultado desejado. Eu sempre vejo dessa forma, né? Os pais são a continuidade, com certeza. E é por isso que é tão importante, né? Eu acho destinar um tempo do teu atendimento ou um horário para os pais, né? Eu acho lá na PAG, que é uma das clínicas que eu estou atendendo, agora as meninas também estão organizando nós, né, na verdade, estamos organizando um momento de acolhida e de apoio para os pais, porque é muito importante, né? Eu acho que os pais cada vez mais eles precisam entender, conhecer as leis, né? E entender mesmo sobre o desenvolvimento dos seus filhos, né? Porque o que eu percebi também, que eu venho percebendo muito, que alguns pais, eles, até, principalmente das crianças atípicas, tá, Patrícia? O que acontece? Às vezes os pais, eles estão confundindo crises com birra, entendeu? E daí o pai, às vezes, fica naquela situação de super proteger e acaba dificultando a criança no processo de desenvolvimento dela, né? Por quê? Porque uma crise é diferente de uma birra, né? A crise é diferente da birra, porque a birra, o que acontece? A birra, ela é para chamar atenção para alguma situação. Então, isso é por isso que eu digo assim, é bem importante estudar sobre o assunto e ficar bem atenta para entender o quando acontece contigo, né? Então, por exemplo, às vezes a criança, ela quer, por exemplo, um brinquedo que está em cima da mesa. Então, ela vai se jogar no chão porque ela quer aquele brinquedo, né? Então, o que acontece? Às vezes o pai, porque não, às vezes não é conhecedor de tudo, nem todo mundo, não tem como tu saber tudo, né? Por isso que precisa da orientação dos terapeutas. Mas aí o pai fica, ai, será que ele tá tendo uma crise? Ou o que está acontecendo com ele? Na verdade, às vezes não. Na verdade, ele só tá querendo chamar atenção. Entendeu? Então, a birra é quando a criança quer chamar atenção e daqui a pouco ela já esqueceu, tá tudo certo. Agora, uma crise é um pouco diferente. Por quê? Porque a crise, o que acontece? A criança, ela começa a chorar, às vezes, sozinha no canto. Não é porque ela quer um brinquedo, ou ela quer chamar a atenção da mãe, ou ela quer chamar a atenção de alguém, ou ela quer comer alguma coisa, entendeu? Simplesmente, ou às vezes a criança também começa a apresentar até comportamentos estereotipados mesmo, sabe? Tipo, colocar a mão na boca, fica colocando o tempo inteiro a mão na boca. Eu já tive uma criança que eu fiquei um tempo observando na escola que ele fazia assim, ele colocava muitas vezes a mão na boca quando ele queria, ele estava em crise mesmo. Porque a crise, ela acontece quando? Quando às vezes tu dá uma demanda que a criança não consegue entender, ou ela está num lugar, principalmente as crianças com autismo, com muito estímulo visual, sensorial, e ela se desregula e não sabe o que fazer, sabe? Com aquela situação toda. Então, acho que por isso que é muito importante ler e estudar sobre crise e birra. E um livro que até eu acho muito bacana, que eu sempre oriento os pais que eu estou atendendo, que é esse livro aqui, ó, SOS Autismo. Ele é da Maíra Gaiato, né? Eu acredito que a maioria do pessoal conhece a Maíra Gaiato. Ele traz algumas dicas, sabe? De como observar mesmo se a criança está apresentando uma situação de birra ou de crise. Michele, já que você está falando, né? Não sei se você viu ali o comentário da Kathleen. Sofro com meu filho na parte da agressividade. Ele bate nas pessoas e em crianças em qualquer lugar que a gente esteja. O que eu posso fazer para ele parar com isso? Kathleen só diz ele é autista? Mas deixa ela ver se é porque tem um nível, né, que Michele, de autismo, que ele é um pouco mais. Ele sofre, né? Como você falou, o lugar. Kathleen. Na Kathleen. verdade, assim, ó, o que que acontece? A agressividade, ele se enquadra numa questão de crise, né? Então, a criança, às vezes, ela pode bater num colega, em alguém, ou se
Prejudicar, bater. machucar, isso, bater. Então, assim, eu acho que tem que ficar bem atenta. O porquê que ele está fazendo isso. Eu acho que é importante observar quando acontecer isso, Kathleen, qual a consequência, entendeu? Tipo assim, o que que causou, né? Qual foi a causa para ele apresentar um comportamento disruptivo, no caso, entendeu? O que que aconteceu? Ah, foi alguém que entrou na sala, foi para uma disputa de um brinquedo, e daí eu acho que observar, né, os antecedentes, como a gente fala, o que que para depois tu entender, né, até na análise do comportamento, a gente fala, a gente tem essa questão, né, de observar os antecedentes do comportamento, o que que aconteceu para ele que ele apresentou aquele comportamento, e qual a consequência? Porque às vezes a gente reforça um comportamento negativo de uma criança. Vamos supor, ele bateu na mãe porque ele queria pegar um brinquedo, vamos supor. Daí a mãe foi lá e deu o brinquedo para ele. O que que tu fez com isso? Tu reforçou um comportamento negativo dele. Vai Entendeu? Então, bater para conseguir o sempre. ideal seria tu ignorar. Então, se ele fez isso, eu sei que é difícil, mas tu ignora. Uma época, eu tinha uma criança na sala que tinha com diagnóstico de autismo, e o que que ele fazia? Quando eu entrava na sala, ele se jogava no chão, né? Mas ele queria chamar minha atenção, entendeu? Daí, o que que eu comecei, né? Eu pensei, daí tinha uma moça que ficava junto comigo, que ela era auxiliar, ela ia lá e pegava ele no colo. E eu falei, não, 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 deixa ele no chão, entendeu? Então, eu deixava ele no chão, daí eu pegava e ignorava o comportamento dele. É difícil, porque a gente vê aquela criança ali, né, no chão, daí eu ignorei assim, eu ignorei por nem chegou assim, uns 5 minutos, acho que uns 3 minutos. Ele levantou e foi sentar. Tu entendeu? Então, por isso que às vezes por isso que é muito importante os pais e os terapeutas também estudar a diferença entre birra e crise, E Cris? sabe? É muito importante, assim, para te conseguir, né, diferenciar o que que a criança está apresentando ali, porque às vezes é É. difícil, né? É E difícil. até entrando já daí um pouquinho mais, né, nessa questão, Kathleen, você falou dormir, às vezes tomar banho, né? E existe essa dificuldade. Já entra também outro ponto importante que você trouxe, né? Ajustar a rotina, trazer para ele hábitos novos, né? Eu, experiência própria mesmo, até comentei com a Tailana ontem, e como funcionou, como trouxe resultado. Eu conheci meu filho, como a Michelle, né, tá muito bem Uhum. falando, e como mudar o foco, mudar o hábito para sair daquele clima que era ruim para ele e fazer de uma maneira que ele visse como novo, como diferente e ele criar um novo hábito. Então, por exemplo, o banho hoje é na base da brincadeira, mas ele sabe que depois da janta a gente vai tomar banho e aí logo ele vai dormir. Ele sabe que a rotina dele é puxada. E a importância, de novo, que a gente volta a falar, né? A criança conhecer o que vai acontecer naquele dia para ela. Qual é a sequência de fatos, né? É brincar com esse tirar a roupa, é brincar com essa hora de dormir. Aí você comentou, né? Como informar que tá acabando o tempo. Não informe de uma vez. Isso são técnicas que eu também ensino no meu método, né? A Uhum. trocar isso daí para ficar mais leve. Informe, vá falando, filho, que legal a sua brincadeira. O que que você acha? Mais 5 minutinhos, tá bom? Aí logo vem a hora de comer. Substituir para que se torne mais leve. Porque quanto mais a gente dá um comando imediato, e a Michelle acho que vai poder afirmar isso para mim, mas para eles vai ser tipo, poxa, eu tô fazendo isso, não tá se importando comigo e agora eu simplesmente tenho que parar, né? Principalmente para as crianças com autismo, na verdade, nós falamos demais, né? A nossa forma de comunicação é exagerada. Então, assim, para criança com autismo, às vezes eles demoram para processar tudo que a gente falou. Então, tem que ser frases curtas, entendeu? E antecipar todos os acontecimentos. Então, como a Kathleen falou, né? Ela vai tomar banho, agora, vai explicar, nós vamos tomar banho. Se ela está sentindo dificuldade, ela pode até utilizar figuras, né? Ela pode até baixar, tem algumas figuras, desenhos mesmo, né? Da criança indo para o banheiro, a criança tirando a roupa. Eu orientei uma professora uma vez que tinha um menino ele com diagnóstico de autismo, o que ele fazia? Ele ia no banheiro, ele tirava toda a roupa dele. E saía pelado do banheiro. Ele já estava no primeiro, já estava na pré-escola, na verdade. E ele saía assim, porque na casa dele, ele tirava a roupa e ele tá, né, a escola para ele era a continuidade da casa dele, não estava entendendo, né,
essas orientações sociais, né? Daí o que que aconteceu? Depois que eu conversei com ela começou a organizar, né? Ela fez, tipo, com figuras mesmo, tu pode baixar, acho que até no da Maíra Gaiato, no Instagram dela, tem. Daí tu pode baixar na hora do. Porque tem a hora do lanche, tem a hora do banho, entendeu? Daí ele começou a entender o passo a passo, o que que era para ele fazer. Então era para ele ir no banheiro, baixar a calça, fazer xixi, colocar a sua calça sozinho, lavar a sua mão e voltar para a sala. E ele começou a fazer isso. Então, assim, na verdade, tudo é treino, né? Eu sempre falo assim para todas as crianças, né? Na verdade, até para as famílias, qualquer habilidade, ninguém é bom em tudo. As habilidades, elas precisam ser treinadas, né? E com as crianças, Ah, com os pequenos, a gente desenvolve, na verdade, vários protocolos para desenvolver habilidades básicas mesmo, que é o quê? Dar função para um brinquedo, vestir uma roupa, tem criança que não gosta de colocar o sapato, entendeu? Então, por isso que é tão importante estudar, sabe? Estudar e daí e não existe assim, ó, agora falando de atendimento clínico, não existe um protocolo único para todas as crianças, para os pequenos. Não, na verdade, cada criança tu tem que ter um olhar sensível, conhecer a realidade dela, por isso que sempre no meu primeiro atendimento eu faço uma anamnese com a família, né, para conhecer um pouco da demanda dessa criança, né, histórico dessa criança, e a partir daí, né, a gente começa a pensar, e daí começa a observar essa criança e avaliar ela, e depois inicia as intervenções. Então, acho que a gente precisa ter um olhar bem cuidadoso, né, Patrícia? bem cuidadoso. E é fantástico, né? Ela fala em estudar, eu sei que também aí, nesses meus 2 últimos anos, quanto mais eu estudo, mais eu quero saber, mais a gente está em busca, né? Comentei um pouquinho ontem na live, tem bastante gente nova aqui, quero até dar os parabéns, já vi bastante enfermeira subindo aí. Hoje é seu dia, uma grande profissional, né? Aquele profissional que se dedica e contribui muito com a vida do próximo. Então, a todas as enfermeiras, um beijo. A Érica estava por aí, vi agora há pouco outra enfermeira. E a gente tem esse amor de fazer cada vez melhor. E ontem eu comentava, né? Iniciei pensando nos meus filhos. O que que eu podia fazer para melhorar, né? Tanto em casa, no dia a dia, na educação, nessas questões mesmo ali que a Michelle também trouxe, né? Que até que a gente é pai leigo, é tudo birra. É tudo birra, tá me tirando pra louca, é o que a gente fala. Mas não, aí você começa a compreender e saber reagir da maneira mais correta, né? Reconhecer os gatilhos que nós, como mães, também temos, que é o meu trabalho, é um trabalho específico, é olhar para essa mãe para que ela possa perceber, né, que eu preciso estar bem para cuidar bem do outro. Sim. Então, isso é fantástico e é o primeiro passo. E é o que o objetivo dessa noite, né, desse tema principalmente, é também fazer esse olhar. Como que está o meu relacionamento dentro de casa? Como que essa criança tem, que é quase a próxima pergunta, né, que eu gostaria de pedir aí dentro, também dentro da tua experiência, dos teus atendimentos, seja na escola, como você falou, na escola também existe muito essa observação e essa nitidez, talvez, de saber a criança que tem esse suporte da família e aquela criança que às vezes é muito carente disso, de atenção, de participação. Então, quais são os impactos? O que, que o profissional, seja da escola ou da clínica, acaba tendo de dificuldade para enfrentamento dessas situações? Eu acho que é bem maior, né, Patrícia? Porque eu acho que quando a família, tu tem uma base familiar, tu vai passar as orientações para essa família vai seguir, vai, né? Como eu falei, é um trabalho de parceria. Agora, tem algumas situações que não existe mesmo essa parceria, né? E daí, como que essa criança fica? Na verdade, eu vejo assim, as crianças, algumas crianças, com a interação com outras crianças, principalmente, elas vão se desenvolvendo também, entendeu? Então, não, às vezes, elas precisam sim da família, eu acho que a família vai auxiliar para o desenvolvimento da criança, com certeza vai ser mais rápido. Mas não que o desenvolvimento não vai acontecer, só que de uma forma, né, mais gradativa mesmo, porque essa criança daí não tem tanta intervenção, né? Não tem às vezes um tempo de brincar, às vezes não se alimenta de forma adequada, não tem rotina.
Como eu falei para ti, tem crianças que às vezes ficam a Chega manhã inteira, cansado. não tem hora para dormir, não tem, às vezes tem criança que não tem, algumas escolas que acontece que a criança às vezes nem não almoça e vai para a escola. Então, por isso que eu digo, tudo isso, né, vai com certeza alterar o desenvolvimento da criança, entendeu? Isso é certo. Então, por isso que é muito importante, assim, cada vez mais, né, a gente trazer, tipo, falando de escola, trazer os pais para dentro da escola, falar da importância do trabalho, orientação. Eu vejo que os pais precisam ser orientados cada vez mais, né? E falando de ambiente clínico, a mesma situação, né? Só que eu vejo assim que no ambiente clínico, os pais, eles já acolhem mais, já acabam acolhendo mais o que o terapeuta fala. Entendeu? A gente consegue estabelecer uma troca maior, né? Na escola, às vezes tem famílias que são um pouquinho resistentes, né? Então, assim, eu acho que tem que ter bastante cuidado, mas eu acredito assim, ó, que o trabalho sempre inicia pela família, como tu falou, eu acho que hoje também acontece que tem muitas mães cansadas, né? Pais também, com a demanda de trabalho, com a rotina da criança. Então, eu acho que também cuidado emocional, entendeu? Eu acho que é bem importante procurar, né? Eu acho grupos de apoio, eu acho que seria muito interessante que os pais tivessem um grupo de troca de experiências, porque às vezes o que é bom para um pai, uma ideia de que um pai realizou lá na casa dele, e o outro pai pode também utilizar para o filho dele. Então, essa troca de experiências deveria acontecer, sabe? Talvez em reuniões, até através Até de foi o live. que a PAD agora, né, vai fazer aí com os pais, mais uma vez, excelente ideia. E é bem isso, né? São experiências que sempre vão somar. A gente falou um pouquinho disso na terça-feira, quando o tema era especificamente, né, os desafios, principalmente das mães atípicas, né? Das mães das crianças atípicas, não que as mães de crianças típicas não tenham desafios, mas onde a gente vê muito mais situações desafiadoras, né? Seja ela ir para conseguir tudo essas terapias, todas as terapias que a criança precisa, procedimentos, exames, então se abre um leque aí de desafios que são enfrentados, né? E nessa demanda, com certeza, essa mãe, e é um projeto muito bonito, singular, já vi algumas pessoas que fazem parte do grupo também, um grupo fantástico, né? Que onde uma mãe é o suporte da outra. Uma mãe sempre vai ter, já passou por uma situação que de repente alguém está passando naquele momento e pode auxiliar com uma palavra, com uma dica, com uma indicação de um profissional. Né? A gente vai construindo ali também a necessidade de cada filho, porque os filhos são diferentes, mas vão ter necessidades e situações semelhantes. Sim, sim. Eu acho que é muito importante, sim. Eu acho que essa, né, de repente fica uma ideia, né, talvez seria importante, com certeza, ter uma psicóloga, né, mediando toda essa conversa, mas eu vejo que um momento de escuta da família seria, assim, essencial. E troca mesmo, troca de experiências, e daí depois poderia entrar, né, os terapeutas orientando mesmo, em questão as birras, as crises, né, a rotina, e daí dando um suporte técnico, né, para as famílias. Porque é necessário sim, porque eu estou sentindo muito assim as famílias cansadas também, né? Como eu falei para ti, demanda um tempo, né? Às vezes até a rotina mesmo da criança para levar numa terapia, para levar em outra terapia, né? Daí tem a demanda de escola, tem os outros filhos. Então eu vejo assim que quando tu cuida do teu emocional, eu acho que tudo acaba fluindo muito bem, né? Principalmente para criança, porque isso reflete também na criança, no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, né? Porque os filhos, eles acabam percebendo, né? Tudo que está no ar, assim. Então, eu acho bem importante esse cuidado com as mães também. A Kathleen falando aqui ainda do menino dela, depois do almoço, coloca ele para dormir, ele não quer mais. Digo que é hora do descanso, depois que ele acorda, brinca. Aí ele dorme na marra, mas dorme. Kathleen, vai chegar uma idade, eu não sei qual a idade do seu, né? Eu percebi pelo meu, por exemplo, o Vicente, né? Ele sempre dormiu. Mas aí ele fez de 4 para 5 anos, ele já começou um processo diferente, até porque passou aí para meio período na escola, aí vai lá, tem crianças
para brincar, né? Crianças que talvez já não tenham o hábito de dormir, ele foi perdendo esse hábito. Porém, de final de semana, ele é novo, mais ou menos, foi nessa faixa etária que o Vicente também parou de fazer o soninho da tarde todos os dias. Mas, por exemplo, nas quintas, ele tem aula especial, que é o AE, né? Aquele programa. E aí ele chega muito cansado e ele dorme. E final de semana, quando ele está com a gente, que a gente segue uma rotininha de almoçar, né? Geralmente no horário que ele almoça durante a semana. Claro que quando a gente fala em rotina, a gente sempre deve lembrar que não deve ser algo assim tão neurótico, né? Daquela mãe que nunca pode fugir da rotina. Vai acontecer os dias diferentes, que vai acontecer um episódio diferente, uma situação diferente, final de semana, uma festa, mas são esporádicos. Então a criança ela não vai perder esse hábito, né? Então é importante isso e eu vejo que é bem tranquilo, porque hoje, todos os dias da semana, a gente consegue manter tranquilamente a rotina e que isso faz bem. Então, de repente, se ele não quer dormir, faça algo com ele que seja um pouco mais relaxante, para que ele tenha, né? Aí a Michelle também, melhor do que eu, pode dar dicas, mas ele vai ter um momento de relaxamento, né? Talvez não o sono em si, mas depois ele vai estar mais tranquilo para se precisar fazer uma tarefa. Uhum. Pode falar isso. E eu acho que é bem como tu falou, né? Tem crianças que a partir dos 5 anos, às vezes as crianças começam a não querem dormir mais, não tem mais a hora do soninho, né? Então, assim, de repente, nesse momento, deixar ele brincar numa mesinha, de repente, em alguma coisa mais estruturada, né? Deixar um lugarzinho com uma mesa, com massinha, né? Com pecinhas, para ele, né, ficar mais tranquilo, talvez, nesse momento, né? Mas não necessariamente ele precisa dormir, né? Porque a gente sabe que as crianças, eles vão crescendo, eles não querem dormir mais mesmo, é natural. Né? Então, eu acho que daí Exatamente. pode pensar em outras atividades. E também eu acho que cuidar o excesso, né, de atividades também. É uma outra situação também que os pais vêm relatando. Às vezes a criança faz inglês, faz natação e não tem tempo para ficar em casa, né? Às vezes o tempo para ficar em casa e tem, sabe que uma outra coisa que eu percebo também em algumas crianças, que eles têm dificuldade em ficar sem fazer nada. E o ficar sem fazer nada também é importante. Entendeu? Tu relaxar, né? Baixar um pouquinho a adrenalina, né? E ó, descansar, relaxar, escutar, observar. Isso também tem, para algumas crianças a gente tem que treinar, sabe? Observar, porque quando a criança é muito, né, às vezes nervosa, a criança tem dificuldade de concentração. É um dos aspectos que a gente observa no atendimento clínico, é isso, a criança apresenta dificuldade de concentração porque, né, que acaba se dispersando por todos os estímulos, né? Ou qualquer situação, qualquer barulho, qualquer... Então, assim, é muito importante, assim, eu acho que é mostrar mesmo para a criança, né? Ter tempo de qualidade, é isso que eu falo. Eu acho que os pais, eles não precisam ficar culpados, né? Ai, que estou trabalhando demais. Não, na verdade, é o tempo de qualidade. Se aquele tempo que tu ficou com o teu filho, que foi 1 hora na hora do almoço, mas que tu conseguiu olhar para ele, tu conseguiu escutar ele, tu conseguiu fazer Dá alguma um coisa com colo, ele, cheiro. e colecionar memórias afetivas, como eu falo, né? Ah, às vezes no final de semana, deixar um tempo para te fazer um piquenique, para te jogar um jogo com teu filho. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença na vida e no desenvolvimento cognitivo e emocional dessa criança, né? Com certeza. Porque às vezes a gente acaba procurando 1.000 profissionais, mas às vezes o que a criança precisa é só olhar, sabe? Um tempo de qualidade para a família olhar para ela, sabe? É assim que eu vejo, Patrícia. Então, tá bom. Acho que não sei se mais alguém tem mais perguntas, assim, o que a gente queria focar mesmo, né? Essa importância da família, a gente já trouxe. Estou mandando aqui, ó, momentos finais para mandar nomes, que agora nós vamos falar do brinde, nós vamos falar de coisa boa, que hoje, como a gente trouxe, né? Falamos muito aí dessa importância do estimular, dessa importância que falamos ontem de sair dessa só tela, 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 e lembrar que criança precisa brincar, que criança aprende brincando, né? Aprende muito sendo estimulada. O nosso brinde de hoje é um presente de estimular. Ó, deixa eu tirar aqui os cartões. Neuroatividade, quem quiser conhecer, depois eu coloco ali. Aqui são os cartõezinhos e aqui são os copinhos. O nome da brincadeira é Torre de Copo. Então, muita coisa
você pode fazer com a criança. E aí a Michelle vai falar melhor do que eu. Michelle, você vai falando aí tudo que os papais podem fazer com isso aqui, que eu vou tirar um para mostrar. Olha, na verdade, é o que eu falo, né? Os brinquedos, criança, é muito importante a gente brincar com brinquedos estruturados, que são esses jogos, né? Eu adoro jogos. Eu também, eu tenho dois filhos, a Valentina e o Davi, e eu também jogo bastante com eles, mas eu acho que é importante também brincar com a criança com brinquedos não estruturados, que são o quê? Caixa de papelão, copo de Pet, plástico, isso, pet, sabe? Porque pedrinha, não areia. estruturado, ele possibilita a criança desenvolver a criatividade dela, entendeu? Ele vai criar, vai ter que precisar, ele vai criar um brinquedo em cima de uma caixa, por exemplo, né? Aquela caixa vai se tornar um carrinho, vai se tornar um avião, né? Então eu acho que é importante assim possibilitar também para a criança brincar, não só brinquedos, né? Porque existem crianças que têm uma casa ou um armário cheio de brinquedo e não brinca com nada. Brinca com as panelas da mãe, né? Ah, Nunca sim, ouviu falar Vicente isso? é um, adora abrir gaveta, pega a tampa. Quando ele vê, a tampa tá lá no quarto. E, meu Deus, aprendemos aí muitas coisas, tanto com a fono quanto com a TO, a fazer mesmo em casa, né? Fechar ali, cortar meia pet, passar uma peneirinha, aí ele assoprar, foi na época que ele precisava aprender, né? A sugar. Então, soprar, aquilo subia. É incrível, é muita coisa. E hoje, como a Michelle falou, e como a gente sabe, né, como mãe, a correria é tanta que às vezes você perde, né? Você até sabe, mas você perde esse insight de fazer uma coisa simples, mas que com certeza vai fazer a alegria do seu filho. Então, Sim. ó, só para mostrar aqui, daí o copinho é assim, ó. Aí a Uhum. gente vai montando as torres, eles podem trocar as cores, né? A gente pode brincar, eu brincava muito. O Vicente ganhou isso aqui da Theo dele, da Regina. Quem quiser Uhum. conhecer mais brinquedos, a neuroatividade, só digitar aí no Instagram, depois eu vou colocar aí no final da live o Insta delas. Tem Uhum. coisinhas maravilhosas, simples, né? Uhum. Bem simples, são tudo bastante coisa ó, em cartãozinho, assim, que eles fazem também para reconhecer números, alfabetos, trilha, coisas simples, mas muito educativas e que com certeza vão fazer, além do estímulo, como eu já falei, né? Você ter com seu filho um momento de qualidade, esse momento de entrega. Fala um pouquinho para nós também, Michele, garanto que tem muitas mães aí, né, dos Uhum. pré-adolescente, essa dificuldade maior dos 6, 7 até os 10 anos, das tarefas. Manda aí umas dicas bem É, legal para as na mães participarem. verdade, em relação às tarefas, seria importante também organizar um lugar, um espaço, né? Nem todas as crianças, às vezes, têm uma escrivaninha no quarto, mas seria bom sempre determinar um horário para essa criança estudar. É o que eu venho orientando para as famílias, né? Então, sempre determinar um horário, todos os diariamente, para essa criança sentar, estudar. Tá com dificuldade na tarefa? Chama a mãe, né? Chama alguém, um irmão, para auxiliar, né? E esse lugar ele precisa ser organizado, né? Eu acho que ensinar já a criança desde pequena organizar o seu espaço, né? Desde guardar os brinquedos quando são pequenininhos e depois maiores também organizar o seu quarto, organizar suas roupas, porque a gente sabe o que acontece. Muitas crianças que a maioria eles ficam tanto tempo perdidos nas telas que eles esquecem o mundo real, né? Então eu acho isso assim, eu sinceramente acho isso lamentável, sabe? Perder qualidade mesmo de interação. E hoje eu tô percebendo muito isso, essa dificuldade de interação das crianças, né? Às vezes até de engajar numa conversa, de manter aquela conversa, tem criança que não consegue manter aquela conversa por muito tempo, porque não sabe se relacionar, as crianças não sabem se relacionar, até porque são crianças pós-pandemia também, que ficaram muito tempo em casa. E eu digo assim, a E nas criança telas. e nas E telas. nas Criança telas. precisa brincar com criança, sabe? Eu penso assim, por mais que tenha um adulto ali mediando, é diferente, né? Porque as trocas e às vezes até essa questão de aprender a dividir, né? Aprender a ceder, aprender a perder. Tem criança que não sabe perder, se perde, né? Se desregula. Então, isso com os jogos, né? A gente pode trabalhar todas essas questões, né? Da importância do perder. Então, assim, eu vejo que quando tu brinca, crianças que brincam com a minha criança da mesma idade, eles aprendem isso.
né? A disputar o brinquedo, a perder, a se frustrar. Porque hoje eu tenho alguns adolescentes, eles nunca se frustraram. Então eles acham que eles podem conseguir tudo e na vida a gente não consegue tudo, né? Então é importante também perder no jogo, não sempre a mãe deixar ganhar na brincadeira, eu vou É, ganhar para ele não ficar nervoso, para ele não surtar, né? Não, ele tem que aprender a perder, porque ele vai perder, né? Em várias situações da exatamente. vida ele vai Eu perder. lembro o meu mais velho, de 15 anos, quando ele Uhum. começou a entender, então algumas vezes a gente jogava dominó, daí ele tinha muitos joguinhos que os padrinhos deles davam, né? Até o banco imobiliário, o caça-palavras, coisas assim. Então, toda vez que ele sabia que eu estava ganhando, que eu estava na frente, ele ficava toda moadinha, assim, todo triste, né? E eu Uhum. sempre frisei muito isso, né? Filho, é assim mesmo? Um dia você, um dia a mamãe, às vezes a gente está, né, com a atenção mais redobrada, então é um dia que a gente vai ter mais foco, outro dia a gente já não vai mais estar tão atento. Então não é só sorte, né? Que você vai Uhum. criando também uma habilidade. E eu acho que é E aí, importante antecipar. Ai, desculpa, Patrícia, cortei. Mas eu acho que é importante antecipar para a criança também, entendeu? Então, quando tu inicia, né, tu vai jogar um jogo com a criança, tu antecipa o que que vai acontecer, né? Ó, tu aceita jogar um jogo com a mamãe, um vai ganhar e o outro vai perder, né? Então, tu aceita? Ah, eu aceito, mãe. Então tá bom. A minha filha no início, ela não admitia perder. Entendeu? Ela não aceitava perder. Para ela, perder era um absurdo, né? Então, aos pouquinhos, assim, né, a gente continuou. E assim, às vezes se torna desgastante mesmo, porque tu tem que ficar e tu não pode ceder só porque, ela é pequena, ela vai se jogar no chão, ela vai ficar triste. Não, entendeu? Na vida, ela vai se frustrar também. Então, eu acho que com os jogos, além de tu conseguir trabalhar muitos conceitos, né? Na verdade, a maioria dos conceitos tu trabalha com os jogos. Eu acho que principalmente essa questão do comportamento social também, que ele vai reproduzir depois lá na escola, tu também vai estar auxiliando, jogando com teu filho, sabe? É assim que eu percebo. exatamente. Então vamos lá, enquanto a Michelle falava, eu dobrei os nominhos, ó, vou usar os copinhos do Vicente de novo para fazer o sorteio. Sim. E antes de a gente, já que estamos encerrando o conteúdo, ninguém mais mandou nenhuma pergunta. Kathleen, muito obrigada pela participação. Espero que, de fato, nossas dicas, as dicas de Michelle, principalmente, né, você possa experimentar aquilo que eu falei. Sempre traga papel e caneta para tudo que você for assistir. É uma coisa preciosa que eu aprendi, porque sempre, num dia qualquer, você vai lembrar: poxa, eu acho que eu anotei algo sobre isso naquela live, naquele documentário que eu vi. Então, sempre anote, né? E eu quero encerrar com uma frase que eu também falei ontem muito do livro. Eu amo Augusto Cury, eu amo Viktor Franklin. Acho que eles fazem um trabalho maravilhoso também nessa questão da importância de transformar, de melhorar, de buscar rever valores que tanto a modernidade quanto o tempo acaba deixando de lado. E Uhum. reforçando tudo isso que a gente conversou ontem, toda essa semana. Os pequenos encaram nós adultos como um espelho, modelos a serem seguidos. Então, quando demonstram carinho, preocupação e estresse, por exemplo, eles se sentem amados e encorajados ou frustrados e temerosos. Vão tomar atitudes, já que mesmo inconscientemente, eles entendem que sempre terão alguém para segurá-los, para dar o colo e ensinar o que é certo e o que é errado diante de determinadas situações, dentre tantos exemplos. Ou seja, aquilo que eu trago muito, né? Você é o espelho. Ele vai aprender muito mais com o que ele vê você fazendo do que aquilo que você fala e muitas vezes ele não está nem com toda atenção. Não é mesmo, Michelle? Verdade, com certeza. Com certeza. Obrigada, Suiane. Então vamos lá. Ó, hoje, então, mais uma vez meu e-book. Já vi pessoas que ganharam aqui na live, a Ana Clara, a Kathleen. Então, né, vou sortear primeiro o e-book e depois o brinquedo, o joguinho, Torre de Copos. A parceria aí da Neuroatividade. Muito obrigada, Regina. Vamos lá. Bruna Souza ganhou o meu e-book. Eu acho que é a minha vizinha. Vamos lá.
Eu acho que é a minha vizinha. Depois ela vai dizer um oi aí se for ela, mas eu acho que eu vi ela antes na live. Tem que estar na live, hein, gente? Tá lendo, Kathleen? Me manda o feedback. Depois eu quero saber o que você achou, dúvidas. Jéssica Rosário, tá aqui na live? Jéssica. Jéssica é mãe de um paciente meu. Jéssica, manda um comentário aí rapidinho. Senão a gente vai. Olha, mais uma que tá lendo meu e-book. Obrigada, Ana. Faço com muito carinho. Quero preparar. A Bruna, minha vizinha, garantiu o meu e-book. Então tá, depois manda ali no meu direct o teu e-mail, que eu mando o e-book sim. Cadê a Jéssica? Dou-lhe uma, dou-lhe três, já vou sortear outro nome. Se ela não comentar, vamos passar o brinde para o próximo. É a mãe do Henrique? É a mãe do Henrique, a Jéssica. É você, Jéssica? Dá um joinha aí. Então, daí ganhamos. Eu combino com ela, de repente, terça-feira que vem, para ela pegar aí na Neuroestimular. Jéssica Rosário. Ah, Kathleen, hoje é só um brinquedo. Já comentei. Então tá bom. Parabéns. Obrigada a você, um papai na live, quanta honra, né? Na segunda, na terça-feira também a gente teve a presença de um pai que tem uma página muito especial. E é isso, né? Isso que eu e a Michelle trouxemos. A gente fala muito em mãe, mas sim, a criança precisa da família. E esse pai, ele precisa ser também, tanto quanto a mãe, um exemplo, o apoio, o porto seguro dos seus filhos. Michelle, mais uma vez, muito obrigada pelo teu sim. Quando você quiser, estou à disposição para qualquer outro tema. As mamães da mesma forma, né? Se tiverem dúvidas, acredito que a Michelle também responderá aí no direct. Fiquem à vontade. Meninas que ganharam brinde, mandam um oizinho lá para a gente combinar a entrega do brinde. E que vocês tenham um restinho de noite abençoado, um bom descanso. E que vocês possam ir aproveitar cada dica preciosa que a Michelle trouxe para nós. Tá bom. Obrigada, viu, gente? Boa noite, Patrícia. Obrigada pelo convite. Até mais. Vamos só fazer um print. Tá bom. Opa. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, Vamos tchau. lá, vamos comentar no feed que amanhã tem